Tema da mensagem de hoje: vivendo a verdadeira felicidade. Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, diz o seguinte: da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E, assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando uma multidão, as pessoas que o seguiam e que se interessavam em aprender muito mais sobre ele. E ele trazia ensinamentos e muitas vezes usava parábolas, que eram histórias associadas ao dia a dia daquela multidão, daquele povo. E mais especificamente no capítulo 13 de Mateus, tem várias delas. Jesus falando e explicando sobre parábolas. Mas a primeira questão que Deus já nos traz aqui: o nosso Pai, Ele sempre encontra uma forma de se comunicar conosco na linguagem que nós entendemos. Amém? O meu Pai e o seu Pai, Ele vem trazendo revelações para nós, ensinamentos para qualquer tipo de dúvida e angústia que nós tenhamos em nosso coração. Ele nos ensina através da palavra e traz reflexões para que a gente possa compreender tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Portanto, é importantíssimo que você esteja sempre aos pés do Senhor orando. Nós instruímos as pessoas para que elas estejam sempre orando, conversando com Deus, pedindo sinais. E outro dia eu respondi para alguém, acho que um dos maiores ensinamentos que eu percebo que Deus me permite trazer para as pessoas é essa questão: pastor, como é que eu sei quando Deus está falando e como Ele está falando? Peça a Deus sinais na sua mente, somente na sua mente, porque quando nós falamos, o inimigo ele ouve, e ele pode intentar algo para nos enganar. E muitas vezes nós ouvimos: poxa pastor, eu tomei uma decisão, eu tinha certeza que Deus estava me dizendo para tomar aquela decisão, e agora eu me lasquei todo, eu quebrei a cara. E às vezes a gente vai conversar com o Espírito Santo, e Deus fala assim: não, isso faz parte do processo, era para ele seguir esse caminho, faz parte do processo, eu estou com ele, ótimo. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, Deus fala: não era isso que eu queria. Porque o coração é enganoso e ele nos leva, a gente já está propenso, Satanás vem sabendo do que estávamos falando e do desejo do nosso coração, ele pega e nos engana. Mas quando nós falamos somente aqui na mente, somente a gente sabe o que Deus está trazendo como resposta na nossa mente, nós vamos nos comunicando. E aí às vezes Deus usa alguém e fala: como você disse hoje cedo, no seu coração, você conversando comigo, você disse isso, e assim eu te respondo. Não tem ninguém que possa entrar nessa comunicação, ninguém. Às vezes o inimigo pode soprar alguns dardos, lançar alguns dardos, algumas flechas inflamadas, como a palavra diz, pode vir um pensamento na sua mente, mas por conversar com Deus você fala: pai, eu estou entendendo que é isso, e aí o pai vai te revelar, e quando não é, quando é algo de Satanás, ele vai falar: não filho, não é isso, esse não é o caminho. O pai sempre se apresenta a você, sempre vai conversar com você, sempre vai dialogar numa linguagem que você entende. Então não se preocupe, Deus sempre acha um caminho para aqueles que têm vontade de ouvir e estar aos pés dele. Ele sempre vai trazer uma analogia, uma parábola nova, algo associado ao seu trabalho, à sua família. Quantas e quantas vezes não me ensinou questões: olha, não é como seus filhos, você não faz isso por eles? E assim eu estou fazendo aqui agora, assim eu estou cuidando daquele irmão que você está apresentando em oração. E aí Deus me traz uma analogia, na minha linguagem, Ele me faz entender. Então esteja sempre atento, porque o Senhor, Ele preza por ter comunhão com aqueles que estão buscando a face dEle. E é isso que Jesus fez para ensinar essa multidão que estava ali. E eu quero ler novamente para você entender essa história. Da mesma forma, o reino dos céus, Jesus dizendo, o reino dos céus, o reino do nosso Pai Celestial, ele é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é algo que é sem valor, é extremamente valioso, que faz com que alguém venda tudo o que tem, abre mão de tudo que tem, para encontrar e para segurar, para reter aquela preciosidade que ele encontrou, assim como esse homem. E nós somos como esse vendedor, como esse negociante. As pérolas lá na linguagem daquele povo daquela época eram algo extremamente precioso, mais precioso do que as pedras que hoje nós conhecemos e
dizemos que são preciosas. Mais preciosa naquela época uma pérola do que um rubi, por exemplo. Do que outras pedras que você possa imaginar que já existiam naquela época. As pérolas eram extremamente preciosas porque elas decoravam a roupa de grandes reis, de grandes autoridades. E ele estava falando para uma classe que na sua maioria era um povo pobre, um povo necessitado. E ele estava dizendo, trazendo uma analogia para vocês entenderem, é como um negociante de pérolas que procura, e quando ele encontra a mais preciosa, ele abre mão de tudo para ficar com ela, para não abrir mão. Então nós somos aquele negociante. Nós estamos à procura de coisas valiosas para a nossa vida. E eu já quero que você comece a avaliar o que tem sido mais valioso para a sua vida. Querendo ou não, você percebendo ou não, nós passamos os nossos dias procurando algo valioso para nós. Só que no século 21, o ano de 2026, muitas coisas podem ser colocadas como preciosas para você. Quem sabe precioso seria, dependendo da sua idade, passar no vestibular. Quem sabe precioso para você seria pegar o seu diploma agora, de curso superior, e conseguir um grande emprego. Mas quem sabe, que é isso, pastor, isso aí não tem mais valor nenhum para mim. O que eu preciso mesmo é conseguir ter uma família, encontrar um relacionamento, construir algo precioso. Eu não tenho ninguém na minha vida, eu precisava ter alguém. Tudo pode ser considerado como preciosidade para nós, porque não bastasse a alma humana, a carne que não é saciável, ela nunca se sacia com nada, não bastasse isso, o inimigo ainda fica soprando para que a gente possa colocar certas coisas como valor. Nós somos esse negociante, procurando coisas, mas o intuito de encontrarmos coisas ou realizações é sermos felizes. Tudo que você pensa que pode precisar na sua mente, tudo que você pode pensar como mais precioso, se você parasse para responder a minha pergunta agora, o que é que você estaria procurando se você fosse aquele negociante? O que é na sua vida que tem tanto valor? Talvez você pode falar, eu queria encontrar uma grande pepita de ouro. Meu finado avô, o senhor Luiz, ele brincava sempre com isso. Está ali trabalhando, sai ali para trabalhar de manhãzinha, para capinar com a enxada, tropeça numa pedra, fica bravo, quando vai olhar, é uma pepitazinha de ouro, de uns 3,5 kg, ele falava. Pensou que beleza, filho? Talvez você diga que seria um grande diamante. Pastor, eu queria encontrar um grande diamante. E aí na nossa mente, por que nós queremos encontrar algo precioso com valor aquisitivo? Porque essa questão financeira pode nos trazer o quê? Felicidade. Pastor Rodrigo, se eu encontrasse, eu conseguiria pagar minhas dívidas, construir coisas, obter coisas, e aí eu seria feliz. E o tema da mensagem que Deus trouxe, vivendo a verdadeira felicidade. Será que você está interessado em saber como é que a gente encontra a verdadeira felicidade? Porque estando numa igreja, e já me conhecendo um pouquinho, você já sabe que nada disso tem valor, né? Estando numa igreja, você sabe que eu não vou falar para você aqui caminhos do coach que vai te ensinar a ser bem sucedido em 3 passos. Você sabe que eu não vou fazer isso, não sabe? Não foi para isso que você veio aqui. Então sua mentalidade já sabe, opa, uma pepita de ouro não vale nada. Recentemente teve sorteio da Mega Sena. Pastor Rodrigo, se eu encontrasse num sonho, numa visão, os números da Mega Sena, que maravilha, que prêmio maravilhoso, só eu ganhando. Por que você quer isso? Para que você usa dinheiro? Pensa bem, por que você usa dinheiro? O dinheiro a gente quer reverter ele em felicidade, em momentos felizes com a nossa família. Poder ter, ir atrás, conquistar coisas. Nós somos aquele negociante, em busca de verdadeira riqueza. E a maior riqueza que podemos ter, felicidade. Felicidade, porque alguns vão pedir saúde. Quem sabe alguém que está moribundo vai pedir o quê? Saúde. Alguns que têm muita saúde estão pedindo a Deus para ter realizações, empregos. Percebe como é subjetivo a questão de alcançarmos grandes valores, posses? Essa pérola, talvez para alguém que está morrendo, não ia servir para nada. Pastor, vou fazer o que com essa pérola? Pode ser agora ou naquela época de Jesus? Nós somos aquele negociante procurando algo de extremo valor para nós, que fatalmente se converterá em felicidade. Só que o problema é que nós não sabemos
exatamente o que traz a felicidade para nós. Como eu disse, se você tem muita saúde, você não vai procurar saúde. Se você tem muito dinheiro, talvez você esteja procurando saúde. Ou talvez, para ter muito dinheiro, você abriu mão da sua família. Você talvez entrou aqui porque está procurando a presença do Senhor, porque você tem saúde, família, mas não tem a alegria no coração, a felicidade. Aí nós não sabemos exatamente como que nós podemos fazer para alcançar aquilo que é realmente necessário para nós. Nós não sabemos ao certo o que realmente podia trazer felicidade para nós. Quer ver um exemplo? Imagine que hoje, no final desse culto, você vai poder escolher um prêmio quando sair daqui. Olha que maravilha. Prêmios básicos que eu e o pastor Vitor vamos tirar um pouquinho das nossas posses, vamos comprar junto para dar para cada um de vocês. Olha que bênção. Primeiro prêmio, você pode pedir uma casa avaliada até 5 milhões de reais, tá bom? Nós vamos ter que mexer um pouquinho nas nossas aplicações lá, pessoais. Nós vamos dar para quem quiser, tá? Amém? 5 milhões de reais. É uma casa com 5 quartos, suíte em todas delas, tem a piscina, além da piscina tem uma sauna, tem uma jacuzzi na suíte do casal. É maravilhosa, é uma casa que pode estar ocupando até 2 terrenos, 5 milhões, dá para você administrar bem, 5 milhões. Ou então você pode escolher um carro. Ah, já tenho uma casa de 5 milhões, eu quero um carro zero. Vamos dar um carro zero então para você, um carro avaliado em até 500 mil reais, tá bom? 500 mil reais, dá para escolher? Dá para escolher um carrinho? Eu gosto de Brasília, meu pai tinha uma Brasília 79, acho que dá para comprar uma Brasília, não dá, Max? 500 mil reais, você escolhe o carro, tá? Ou então você escolhe um voucher que pode, de repente, dar gasolina. Quanto de gasolina você quiser, enquanto você estiver vivo, você vai ter gasolina. Você pode usar quanto de gasolina você quiser. Então agora nós vamos ver aí quem que quer cada prêmio. Quem quer a casa de 5 milhões pode erguer a mão, assim, ó. Vamos lá, pode erguer a mão. É sério isso agora, vai. Vamos supor que, hipotético, você tá pensando, esse pastor está com pegadinha comigo. Vou escolher a casa, ele vai falar que eu estou atrás de bem material. Tal. Não. Esquece isso agora. Qual prêmio você quer? Quem quer a casa de 5 milhões, erga a mão. Muito bom, ó, vou olhar. Não vale ficar sem levantar para nenhum, por favor. Quem quer o carro de 500 mil, já tem casa, pode erguer a mão. Isso, já tem casa de 5 milhões, pode erguer carro de 500 mil. Isso. Muito bom. Tem gente que está mãe e filho, a mãe escolheu a casa, o filho já escolheu o carro. Está certinho. O marido e a mulher tem que ter essa estratégia. Bênção. E quem quer o voucher para conseguir gasolina quanto quiser? Aí erga a mão. Aí tem uma pessoa, gente, aí, ó. Eu vou soprar para vocês. Sabe quando a gente olha na multidão e fala, eu preciso seguir quem manja do Paranauê, sabe? Sabe quando você olha assim? Tem um contador aí que ergueu a mão tem um contador de profissão, ergueu a mão quando eu falei da gasolina. Dá para entender um pouquinho do que eu estou falando? Não. Irmãos, uma casa hoje de 5 milhões, ela envolve cerca de 200 mil reais para você fazer a transferência para você. Dinheiro vivo. Demora aí 15, 20 dias para registrar no seu nome. Você já tem os 200 mil para poder ir lá? Se não tiver os 200 mil, você vai perder seu prêmio. Um carro de 500 mil reais, ele precisa de cerca de 40 mil para você transferir e fazer um bom seguro. 40 mil. Tem aí os 40 mil? Dá? Fora manter ele. Não pode colocar qualquer combustível, tal. Se tiver sem gasolina, você não pode nem andar, certo? E o voucher de 500 de gasolina? O que será que dá para fazer com ele? Eu acho, conhecendo o Luciano, nosso professor de contabilidade, mestre da escola bíblica dominical, eu acho que ele já entendeu a sacada. Você pode pegar o quanto de gasolina você quiser, enquanto você estiver vivo. Dá para fazer alguma coisa com essa gasolina ou não? Alguns pensaram, se eu não tenho carro, o que vai adiantar a gasolina, né, Lu? Quanto tempo você demora para trocar essa gasolina em um carro de 500 mil, Lu? Uma semana, mais ou menos? A gente abre ali uma negociação e fala, quem quiser gasolina, eu vou vender gasolina a R$4. Como é que você vai fazer isso, pastor? Eu tenho um voucher. Eu consigo toda a gasolina que eu quero, até enquanto eu estiver vivo. Eu não falei para você que eu ia colocar gasolina na minha moto ou no meu carro. Eu falo para você passar lá e encher seu tanque e você me paga R$4 por cada litro que você for usar. Depois disso, a gente já vai ter um dinheiro para um carro. Mas eu e o Lu, nós vamos trocar. Teve outras pessoas também, a Gabi falou que não queria. Nós vamos fazer uma sociedade, gente. Eu e vocês, nós vamos trocar. Em vez de comprar um carro de 500 mil, a gente vai montar o nosso primeiro posto. Quem é que vai abastecer o nosso posto com gasolina da melhor qualidade? O meu voucher. Nós vamos ter um posto.
Daqui a pouco a gente tem 10, a gente tem 100, a gente tem 1 milhão de postos espalhados pelo Brasil. Quem sabe Orlando, quem sabe na França, Lu, minha gasolina vai chegar lá. Entenda como a gente não sabe o que a gente deve pedir e nem o que vai nos trazer verdadeira felicidade. Se eu ganhasse hoje uma casa de 5 milhões, eu não saberia como administrar essa casa. Como é que a minha esposa vai limpar 5 suítes? Eu conheço os meus filhos. Como é que ela vai limpar a bagunça dessas crianças? Aí você fala, você vai ter que ter uma secretária do lar, pastor. Uma só? Uma só. Isso é trabalho escravo, isso aí que você pensou, viu? Tadinha da irmã que vai ser lá a secretária do meu lar. Vou precisar de umas 2. E o meu salário da USP não paga, Lu. Aí eu vou precisar de um jardineiro. Meu sobrenome vai virar Rodrigo Jardineiro. Rodrigo Piscineiro. Porque não vai ter como eu pagar o jardineiro, o piscineiro. E aí você já entendeu. Pagar o seguro daquela casa. Mobiliar ela. Como é que eu vou levar minha televisãozinha lá? Na sala, que deve ter pé direito alto, do tamanho desse espaço nosso. Como é que eu vou mobiliar aquela sala? Eu não consigo. E o carro? Um carro desse porte. Como é que eu vou guardar ele? Como é que eu vou segurar ele? Se eu tirar o seguro, documentação, 40 mil reais, para segurar ele agora, eu fico sem comer lá durante os 2, 3 anos. Mas pelo menos eu vou ter um carro bom. Se era esse o motivo da minha felicidade, Deus pode realizar. É por isso que a Bíblia diz que nós pedimos, mas não alcançamos porque pedimos mal. Pedimos errado, é pecado algumas coisas que a gente pede? Não, elas não estão segundo aquilo que Deus sabe que vai proporcionar felicidade para nós. E no final do ano, na virada do ano, eu falei que Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Os planos do Senhor já estão preparados para que a gente chegue em dezembro de 2026, em dezembro desse ano, alcançando verdadeiras realizações, que Ele já sabe que vão trazer um futuro e uma esperança para nós. É por isso que nós precisamos saber o que é mais precioso, porque se nós somos na terra, aquele comerciante buscando algo que seja uma verdadeira riqueza, nós precisamos ter certeza do que é a nossa maior riqueza. E agora eu posso trazer você de novo para a realidade. Você está numa igreja, junto comigo, celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que é de mais valioso que nós temos nessa terra? O sangue precioso de Cristo sobre as nossas vidas. Porque Ele reverte todas as questões da nossa vida em verdadeira felicidade para nós. Porque quando nos apegamos a Ele, nós começamos a viver coisas sobrenaturais, maravilhosas, que vão trazer para nós grandes alegrias, as verdadeiras alegrias. Às vezes a gente está pedindo algo aqui, mas no final da semana que vem a gente pode descobrir que aquilo que a gente pediu não vai servir para mais nada. Mas o Senhor já sabe o que nós precisamos. E por estarmos aos pés dele, como esse comerciante, buscando o que é verdadeiramente valoroso para nós, nós podemos buscar a face do Senhor e alcançar aquilo que de fato nós vamos precisar, daqui um dia, 2, daqui uma semana. Quem sabe ainda esse ano. O Senhor Jesus está aqui mostrando que o reino dos céus, ele é extremamente precioso para nós, e ele vale todo e qualquer preço. Aquele negociante, fatalmente você vai pensar comigo, ele tinha outras pérolas, ele tinha outras posses, ele tinha outras coisas muito valiosas para ele, e o Senhor Jesus disse que ele abriu mão de tudo, para alcançar uma que era mais valiosa do que todas. Ele vendeu as outras coisas que tinha, para poder comprar aquela pérola extremamente valiosa. Ou seja, na nossa vida tem coisas valiosas também. Mas a gente tem que aprender a abrir mão para poder encontrar o que é mais precioso. Me lembro que o Senhor me levou a pregar no culto que antecedia a virada, falando sobre nós deixarmos para trás o que já ficou. E nesse sentido Deus falou para a gente esvaziar os pesos, aquilo que nós carregávamos que não prestava para nada, porque nós precisamos estar de mãos prontas para receber aquilo que realmente o Senhor tem para nós. Então nós precisamos aprender a abrir mão daquilo que a gente acha que é valioso, porque a gente só acha que é valioso. Talvez aquilo que você está investindo, desprendendo o seu tempo hoje, ao longo dessa semana, quem sabe você planejou algumas coisas para 2026, e Deus sabe que até o final deste ano não vai ter mais valor nenhum isso que você está querendo. E se você sentar e conversar comigo, me falar, você vai me convencer que de fato aquilo é muito precioso, mas quem é que sabe que não vai valer mais nada? É só o Senhor.
Foi como investir em Bitcoin. Quando surgiu, todo mundo comprando Bitcoin. Olha que beleza, todo mundo investindo. Daqui a pouco caiu, todo mundo perdeu dinheiro com Bitcoin. Teve gente que se matou. Hoje, quem tem Bitcoin guardado, está rindo à toa. Eita glória. Como é que você ia saber? Eu conheço pessoas que venderam muito Bitcoin. Comprou muito, perdeu um monte, vendeu tudo e falou, graças a Deus me livrei. E hoje? Hoje nem toca mais no assunto. Talvez você está abrindo mão de algumas coisas que você considera de menos valor para esse momento, para alcançar outro tipo de coisa. Aquela pérola que eu encontrei, pastor do céu, você não sabe. É a promoção lá no meu emprego. É aquele varão que eu estou clamando faz 57 anos. Estou aqui guardada para ele. E Deus sabe que estou intacta esperando ele. 57 anos, aquele varão. E Deus fala, cilada. Talvez você está abrindo mão de certas coisas que isso aqui é necessário abrir mão, porque eu vou alcançar aquela outra que é mais preciosa. Você está perdendo a felicidade dos seus filhos, passando pelos seus olhos. A felicidade do seu cônjuge. Uma realização maravilhosa que você achava que poderia abrir mão. 5 anos eu abro mão aqui rapidinho, alcanço outra coisa lá. E Deus está gritando para nós. O Deus que sussurra, que fala com amor. Está gritando, filho, não entra por esse caminho. Porque vai levar em nada. Mas a gente pode saber exatamente o que é precioso para nós, se nós estivermos aos pés do Senhor Jesus. O reino de Deus, ele é algo extremamente precioso para mim e para você, mas a igreja de Cristo está se esfriando. Olha na internet, sai um assunto de uma igreja, junta um monte de crente para criticar, para falar o que pensa sobre aquela atitude. Ah, o pastor fulano de tal fez isso, agora os tontinhos estão lá orando e jejuando. Ah, o fulano fez aquilo, não, está errado. Junta um monte de gente ao redor para julgar, e ninguém fazendo nada, ninguém buscando o reino. E nós precisamos saber que o reino é precioso para nós. Se você ganhasse hoje R$1 milhão para satisfazer os desejos que você tem no seu coração, 10 milhões, 100 milhões, será que semana que vem você estaria aqui sentado nesse mesmo lugar? Eu creio, não porque você está aqui, eu creio que nós estamos plantados aqui hoje, exatamente agora, que hora? 7 horas da noite, 7h10, porque o Senhor nos trouxe para cá. Nós paramos para ouvir a voz dele. Ah não, pastor, faz tempo que eu estou me programando para vir aqui, e aí hoje eu cheguei, mas o Senhor, aprove ao Senhor que você chegasse hoje. Nós nem fazemos a Santa Ceia no segundo domingo, nós estamos fazendo hoje. Quem sabe Deus mudou porque você está aqui hoje. É difícil acontecer? Não. O Senhor pode ter feito tudo isso para você. Ele sabe todas as coisas que nós precisamos, e Ele é que sabe aquilo que extremamente é importante para nós, e você está aqui hoje para ouvir a voz dEle, e talvez a semana que vem, se você tiver muito dinheiro, se você tiver realizado aquilo que você queria, por ser abençoado, você pode estar longe da presença do Senhor. Quem aqui pode bater no peito e falar que não? Paulo, um rapazinho mais ou menos conhecido da Bíblia, ele diz que quem pensa estar de pé tem que tomar cuidado para não cair. Será que nós estamos pensando que a gente está de pé ou a gente está afirmando? Eu estou totalmente de pé. Ele fala, quem pensa que está de pé, porque você nem pode falar que está. Tome cuidado para que não caia. Às vezes a gente está buscando o Senhor por algo que Ele pode entregar. E muitas daquelas pessoas que estavam lá, estavam buscando o Senhor somente por aquilo que Ele estava entregando. Vou lá de curioso, vou ver se alguém vai andar hoje. Vou ver se alguém vai enxergar hoje. Vamos ver se ele vai dar pão de graça. Já ouvi falar que ele deu pão de graça outro dia. Ah, mas ele também fez o fulano andar. Lembra do fulano que ficava lá em tal lugar? Ele andou. Aí o rapaz que subiu lá e tal, cobrador de impostos. Cobrador de impostos, foi lá comer com ele. Não acredito, só acredito vendo. Vamos lá seguir esse Jesus. Tinha um pessoal que estava abandonando a vida para ir atrás de Jesus, mas só porque ele poderia fazer, entregar. Eles não queriam ter comunhão com o Senhor. E é isso que nós não podemos ter. Nós precisamos levar nossos sentimentos ao Senhor e falar, Pai, se eu realmente alcançar uma felicidade, uma grande pérola sem valor, um valor imensurável, não sem valor, um valor imensurável, será que eu vou continuar na Tua presença, Pai? Isso já responde 95% das nossas indagações e faz com que o Senhor acrescente em nós muito mais da presença dEle, porque tem bênçãos que às vezes a gente não ganha porque a gente não sabe como administrar elas.
Ah, pastor, mas se eu ganhasse a casa de 5 milhões, eu venderia ela. Ótimo, precisa de 200 mil para fazer documento. Depois precisa pagar a comissão. E depois precisa... E aí, você sabe negociar algo desse porte? Pessoas vão se aproximar porque você ganhou um patrimônio de 5 milhões. Você sabe conversar com essas pessoas? Você sabe se proteger contra essas pessoas? Nós estamos, às vezes, buscando coisas que vão nos levar para o abismo. E as bênçãos que hoje nós pedimos podem nos fazer perecer e morrer distantes do Senhor. Isso não pode acontecer. O Senhor não pode entregar presentes para aqueles que vão se perder com o presente que Ele achava que ia ser bom para a vida dele. E talvez é por isso que hoje você está aqui sem uma resposta. Eu vim porque eu preciso de uma resposta, até hoje eu não consegui. Eu sinto te dizer que o Senhor às vezes está se negando a te entregar uma resposta, porque você está buscando Ele somente por algo vazio. Ah, pastor, você não sabe que resposta que é. Isso vai mudar a minha vida totalmente. Não. É algo vazio perto do que Ele tem para você. Aquele negociante abriu mão de outras pérolas, quem sabe também muito boas, e ele vendeu tudo que tinha. Imagino eu que um comerciante, um ourives hoje tem muito ouro guardado e trabalha com esse ouro, e ele vai fazendo. Um negociante de carro tem vários carros. Alguém que coleciona carros importados, antigos, ele tem vários carros, mas ele acha um que vale muito mais do que os outros, ele vende os demais e compra aquele que ele encontrou, que é o mais precioso. Imagino eu que vendeu muitas pérolas, mas se não fosse as pérolas, vendeu outras posses que ele tinha. E nós temos que abrir mão daquilo que a gente acha que é posse. E Paulo diz, tudo isso que eu tenho, eu refuto tudo isso, tomo como perda. Isso para mim é esterco, em algumas versões da Bíblia está escrito lá. Isso para mim é esterco, não serve de nada, se não comparado com aquilo que Jesus pode colocar em mim. Deus nos quer valorizando muito aquilo que nós já temos como grandes pérolas dentro de nós, mas acima de tudo, Ele quer que a gente saiba que o mais precioso é ter o reino dEle dentro de nós. E é por isso que Ele veio falar hoje para a gente viver a verdadeira felicidade. Se você e eu estivermos aos pés do Senhor buscando aquilo que é mais precioso para nós, e se isso de fato for o reino, nós vamos começar a viver a alegria aqui na terra. Realizações aqui na terra. Você vai ver o seu emprego prosperando, a sua empresa prosperando, a sua família sendo reconstruída. Não, pastor, já era, já assinamos o divórcio. Deus é especialista em reconstruir aquilo que é colocado aos pés dEle. Se nós tivermos o reino dos céus como o mais precioso da nossa vida, nós vamos ver o Senhor trabalhando em nosso favor e nós vamos vencer. E você não pode duvidar disso, porque o Senhor quer fazer isso, Ele anseia fazer isso por mim e por você. Então hoje à noite, para a gente pensar o que é que está mais mexendo aqui, fazendo a gente matutar, aquilo que está tirando a noite de alguém. Deus me coloca aqui no coração que pessoas têm ficado à noite, pensando, conversando com Ele, muitas vezes, mas sem ouvir a resposta, porque às vezes Ele está falando, mas sutilmente Satanás está fazendo você olhar para outros lados, e você não consegue ouvir a resposta que precisa. Ele só precisa que você se entregue e saiba que nada que a gente faz pode comprar a presença dEle ou o reino que Ele tem para nós. Mas quando nós conseguimos mensurar o quanto Ele é precioso e o quanto o reino dEle é maravilhoso para nós, Ele mesmo vai trazendo grandes realizações para a nossa vida. Vai devolver seu sono para dormir em paz, porque você vai descobrir que aos dele Ele dá enquanto dorme, enquanto você descansa, Ele batalha. Vai descobrir que todo e qualquer erro que você cometeu até aqui, Ele joga lá no mar do esquecimento. Ele joga num lugar que Ele não vai mais olhar para isso, e vai te fazer crescer e evoluir. E daqui para frente, pela sua entrega, você vai conquistar coisas maravilhosas para a sua vida. Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele pagou o preço para você e para mim, para que nós pudéssemos ter essa vida, para que nós pudéssemos enxergar. É como se nós estivéssemos sido alcançados pelo Senhor e encontramos uma pérola maravilhosa, quando alguém nos chamou para estar na casa do Pai, quando alguém evangelizou e falou do Evangelho para nós e nos abençoou e nos trouxe para a presença do Pai, nós ganhamos uma pérola de valor imensurável, mas nós estamos deixando ela num cantinho, desvalorizando, ou aquela pérola parece, quem sabe, uma bola de cristal, que a gente vai lá e só pede a presença do Pai quando a gente precisa de uma resposta. Senhor, é para eu fazer aquele negócio? Não é para eu fazer aquele negócio?
Está ficando lá como um objeto precioso. Quando eu preciso, eu vou na presença do Pai, eu choro 3 lágrimas, Ele já me responde, um irmão vem falar comigo, eu vou embora, depois de 6 meses eu volto para a presença do Pai, e Ele está lá me esperando, o papai é tão bonzinho. E realmente o Pai é assim, Ele nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai rejeitar. Haja vista a parábola do filho pródigo, Jesus contou. Alguém que assassinou o pai antes do tempo, pegar a herança antes da hora, naquela época, até hoje ainda o é, mas é para quem já está desejando a morte do pai e da mãe, para poder usufruir os bens. E ele chega e pede, me dá a minha parte. Vai lá e torra do jeito que ele quer. E o pai estava onde? Esperando. E de longe o pai já vê quando vem vindo e dá um abraço, dá roupas novas, dá um anel novo. E celebra a chegada daquele filho. Mas talvez a gente está celebrando que o pai não nos desampara, e a gente está vindo buscar ele só quando é extremamente necessário, porque nos outros domingos Deus sabe que eu não posso vir. Quarta-feira é meu dia de descanso, 7h30 da noite, nesse calor não vai dar, no inverno eu venho. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Estamos celebrando aqui a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entregou a carne que hoje é representada pelo pão, entregou o sangue que hoje está aqui representado pelo suco de uva. E nós estamos celebrando tudo isso que Ele fez, mas nós não podemos ter isso apenas como um amuleto. Antigamente, na minha época de menino, eu via pessoas carregando uma pata de coelho, né, para dar sorte, né? Às vezes a gente fala que é evangélico para ter um pouquinho mais de sorte do que as outras pessoas. E o Senhor Jesus está falando que a gente tem que olhar para isso tudo, olhando como um valor imensurável que nós ganhamos de graça. Ele pagou o preço para que nós tivéssemos essa pérola preciosa. O reino dos céus está sobre nós. Deus habita na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, quando a gente dá liberdade. Ele está aqui dentro de nós, se comunicando conosco. Nós não podemos vir buscar o Senhor somente quando a gente está interessado em algo, ou quando a gente quer respostas superficiais. Nenhuma das outras alegrias, pastor, mas virar crente, eu tenho que parar de sair lá, meus passeios, dançar um pouquinho, beber um negocinho. Virar crente é um negócio chato. Eu não gosto nem de falar para os meus amigos que eu estou indo lá na igreja. Eu falei que eu ia dar um rolê. Falei que eu ia sair com uma pessoa diferente aí. Então eu desbaratinei eles para poder vir. Porque, cara, hoje é difícil falar. Dá a impressão que eu sou careta, que eu sou alguém que julga os outros. E a gente, sem querer, deixa de dar valor para a pérola maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos entregou. O Pai querendo falar com a gente deixa o Senhor de lado, a gente dorme quando era para orar, para agradecer. O grande ensinamento do Senhor Jesus naquela ocasião, e está sendo hoje de novo, é que vale a pena sacrificar qualquer tipo de outras coisas que você achava que era felicidade na sua vida, para que você encontre a real felicidade, que vem da parte dEle. E Ele não vai te colocar numa gaiolinha onde você não se diverte. Eu vou dar um spoiler para você. Se entrega para o Senhor Jesus e você vai encontrar alegria em qualquer lugar. Tomando chuva, andando de moto, meu irmão, que me dá uma alegria fisicamente, de jeito nenhum. Mas eu começo a andar na chuva, e ali onde era para eu começar a murmurar, o Espírito Santo vem, e eu começo a agradar o Senhor, adorar Ele com louvores. É coisa de doido. É coisa de doido ter esse evangelho, esse reino dentro de nós, e colocar ele como preciosidade, quando numa sexta-feira eu estava aqui orando, buscando o Senhor, sexta-feira. É coisa de doido falar que a gente acorda 6 horas da manhã para orar, 15 minutos, meia hora antes de ir trabalhar, é coisa de doido, mas é uma alegria que vale todo o sacrifício. É coisa de doido quando eu fui querer estudar para passar num concurso, e Deus falou, continue estudando a minha palavra no seminário. Coisa de doido. Como é que pode? Vai passar no concurso, que jeito? Mas obedeci. Não porque eu sou bonzão não, é porque eu já estava querendo trancar a matrícula do seminário. Deus sussurrou e eu falei para minha esposa, Deus está falando para eu não parar. Ela falou, confirmou aqui também. E aí eu falei, então não vou parar, e se eu tiver que passar nesse concurso, Ele vai dar. Foi o concurso que menos eu desprendi tempo, mas eu estudei muito, mas era com o resto. Aí eu fui buscar, e Deus deu lá o emprego. Há 16 anos, vou completar o mês que vem, como funcionário público lá na USP. Porque continuei estudando o seminário, mas na maioria das vezes, posso dizer para você, a gente deixa o resto para o Senhor, e não é assim que nós devemos fazer.
A gente passa um dia inteirinho e no final a gente fala, não, vou orar, daqui a pouco. Agora eu vou ver aquela série, vou ver o noticiário, vou abrir aqui o Instagram. Eu estou com muito sono, vou só abrir o Instagram um pouquinho, daqui a pouquinho eu oro e vou. Ficou 2 horas no Instagram. Na hora que vai orar, dorme. A gente está entregando o resto para o Senhor sem perceber. E sabe o que mais dói? O Senhor continua recolhendo quando a gente ora 3 palavrinhas. Ele continua ali esperando como o pai do filho pródigo. Nós entregamos às vezes migalhas para o Senhor e não é assim que deve ser. E o que dói é que Deus não está incriminando a gente, falando você não merece. Nós estamos deixando de pegar aquilo que Ele já tem para nós. Estamos deixando de valorizar essa grande pérola que o Filho dele nos deu acesso a ter. Se você quer viver a verdadeira felicidade para 2026 e para todos os demais anos da sua vida, você precisa saber que você já tem o mais importante, é o reino dos céus aí dentro de você. E as demais coisas serão acrescentadas quando nós buscarmos a presença do Pai e adorarmos Ele entregando o melhor. Nunca pense que Deus te deixou preso, se você não andar segundo a regra, segundo a norma, Ele não vai te abençoar. Não pense isso, porque o Senhor não precisa de nós. Ele não precisa das nossas vidas aqui adorando hoje, Ele continua sendo Deus. Então por que Ele criou tudo isso? É justamente para que eu e você pudéssemos ser felizes verdadeiramente. Ele sabe os planos que tem. 2026 vai ser o melhor ano da sua vida até aqui. Amém. E você vai viver porque Ele já planejou. Só precisa seguir a reta. Se eu disser que lá em São Paulo vai ter algo maravilhoso, uma herança maravilhosa para você alcançar, você vai seguir o que eu vou falar para você ou não? Amanhã você precisa estar ali em Rio Claro. Para um pouquinho, toma um café, espera que eu vou te ligar e você vai saber para onde você tem que ir de novo. E assim você vai seguindo. Você vai me seguir ou não? Vai seguir toda e qualquer instrução que eu passar. A herança já é sua. É exatamente isso que acontece no reino dos céus. Nós já temos uma herança maravilhosa. E todos os dias Ele vai nos ditar o que nós devemos fazer para poder reconquistar aquilo que já é nosso, que o inimigo tentou tirar. Quem sabe o divórcio que chegou, quem sabe aí seu filho que ficou longe, não sabe como te amar porque não teve o pai dentro de casa, não teve a mãe dentro de casa. Deus vai fazer isso e vai trazer para a sua mão novamente de uma forma que você nem imagina. Só precisa ouvir a instrução. Já é seu. Vai ser o melhor ano da sua vida até aqui em nome de Jesus. Fique de pé, por favor.